dia, gente. Eu vim contar um pouquinho da minha experiência no Egito. Eu trabalhei lá numa startup durante 3 meses, como voluntária. Fui sozinha, trabalhar nesse aplicativo de relacionamento chamado Harmônica. E eu queria começar essa apresentação convidando vocês para uma reflexão. Queria saber o que vocês pensam, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando eu falo Oriente Médio. E muito provavelmente o que vem na cabeça de vocês tem alguma relação com isso. Guerra, conflito, terrorismo. Porque, infelizmente, é a imagem que a mídia passa, É uma construção que já é comum para a gente pensar nesse tipo de coisa. Mas, quando eu falo Egito, talvez essa imagem mude um pouquinho. E venha as pirâmides ou os pontos turísticos. Mas, ainda assim, não é nem 1% do que é realmente o contexto cultural e social que as pessoas de lá vivem e compartilham suas histórias, enfim, constroem suas histórias. E uma coisa muito relevante no Egito, que eu quero começar compartilhando, casamento para eles é a cerimônia mais importante e é definidor de sucesso, assim, é um divisor de águas na vida. Para eles, casar é praticamente uma obrigação. E por eles terem um contexto social muito restrito e uma cultura um pouco conservadora, muito conservadora, as possibilidades de você conhecer uma pessoa são muito limitadas. São limitadas ao teu contexto, ali, teu convívio social, teu círculo de amigos. E o casamento arranjado é uma realidade frequente, é comum lá. E para tentar minimizar isso, o aplicativo Harmônica, que foi o aplicativo onde eu trabalhei, surgiu para tentar minimizar esse número de casamentos arranjados e fazer com que as pessoas se conhecessem de forma sem perder o conservadorismo da religião deles. O aplicativo funciona um pouco como você só pode falar com uma pessoa de cada vez, Você só tem um match de cada vez, e isso é um pouco mais adaptado à realidade deles, mas ainda assim existe uma barreira de aceitação para essa inovação tecnológica. Então, o aplicativo ele vem com esses desafios. Eles querem rentabilizar o casamento no Oriente Médio, que é uma coisa muito rentável e custa muito para eles. Eles querem atrair as mulheres para participar desse processo de decisão do casamento. Porque, acredite, a mulher ela tem uma participação muito pequena na hora de decidir se casar, é a família que decide. E eles querem tentar diminuir o número de casamentos arranjados no Egito. Então, quando eu fui para lá, eu tentei fazer esse processo de imersão para conseguir entender como a solução deles funciona e propor inovações. Então, entender um pouquinho como é esse processo de decisão da mulher, de poder de participação, porque vocês me perguntam, poxa, Fernanda, mas em 2019, como é que a mulher não decide com quem ela vai casar? É uma realidade que é milenar deles, é cultural. E isso já está enraizado na cultura deles. As mulheres elas quase não querem decidir com quem elas vão casar. A família tem que participar do processo, porque já participou por tanto tempo. Isso é uma realidade para eles que é comum, que é sucesso, entre aspas. Então, eu acabei participando, me inserindo um pouco mais na cultura. Eu não falava árabe, então tentei aprender um pouquinho, me vestir como eu estou me vestindo hoje, coberta, às vezes com lenço, me inseri nessa realidade para tentar entender um pouco do contexto que eles vivem, que é um contexto bem complicado. E eu conversei com algumas mulheres, através de Google Forms, claro, com a ajuda do Google Tradutor, que foi meu grande aliado aí nessa experiência, e com a ajuda de alguns amigos que fiz lá, porque conheci as pessoas lá, e percebi que as mulheres elas não confiam na tecnologia lá. Não só as mulheres, mas as pessoas não confiam na tecnologia como uma ajuda, um processo que vai ajudar você a ter mais qualidade de vida, a casar com uma pessoa que você realmente gosta. E existe uma diferença na concepção de relacionamento para eles. Como eu falei, eles são bem mais conservadores, eles não ficam com as pessoas, isso é inconcebível. As pessoas só praticam sexo depois do casamento, enfim, é uma realidade completamente diferente. E as mulheres elas não confiavam de colocar os dados delas na internet, para colocar uma foto dela, colocar o nome dela. Elas tinham medo de colocar o nome delas, porque achavam que os homens iam buscar fora da internet. E aí a foto só,
com os olhos ou então com o cabelo preso, mesmo só a foto elas tinham receio de colocar. Aí me pergunta, como que você vai conhecer uma pessoa através de um aplicativo para casar com essa pessoa sem dar dados, sem colocar suas fotos? Complicado. Então, a gente começou a pensar no processo de onboarding, porque a gente fazia muitas perguntas para tentar entender e conhecer essas pessoas, para apresentá-las, né, para que elas pudessem se conhecer. E isso foi um desafio que a gente levou. E uma outra coisa que as mulheres queriam qualidade nas combinações, nos matches. Elas não queriam um monte de homens para poder ver e passar. Elas queriam uma pessoa que era aquela pessoa. Já os homens queriam mais quantidade. Eles queriam poder escolher a mulher que eles queriam casar. Então, a gente fez um processo de entrevistas com esses usuários, né, para poder tentar entender e tentar chegar numa solução que assim, a gente não perdesse nem os homens, nem as mulheres. E a gente descobriu uma coisa muito interessante. Eles queriam jogar, eles queriam que esse processo de entendimento, esse processo de conhecer a pessoa fosse uma coisa mais leve, uma coisa mais entretida, vamos dizer assim. Então, a gente pensou num jogo simples que pudesse captar informações desses usuários que não queriam dar essas informações e possibilitar as mulheres terem alguma voz, alguma forma de participar desse processo de se casar e conseguissem integrar uns aos outros, né, melhorar a qualidade dos matches, que é um jogo chamado Como Prefere, ou Would You Rather, né, o que prefere, que é aquele jogo simples de você prefere café ou chá? Você prefere praia ou montanha? Lógico que as perguntas eram um pouco mais subjetivas e a gente tinha uma equipe de psicólogos analisando essas perguntas e ajudando o algoritmo a fazer essas combinações. Mas, através desse jogo, as pessoas poderiam colocar as informações sem ter que preencher 30 perguntas no processo de onboarding e conseguir combinar e aumentar a assertividade do algoritmo. A gente conduziu alguns testes com os usuários e, para nossa surpresa, a gente teve 90% de aprovação desses usuários. Assim, a gente ficou surpreso, porque teve uma grande aceitação nesse jogo, eles não ficaram pensando, putz, vou responder isso, vou dar uma informação que eu não quero dar. E fica uma coisa sigilosa, porque antes do processo de onboarding, você respondia, ficava exposto no seu perfil para todo mundo ver. No jogo, é o algoritmo que sabe. O algoritmo que está pegando suas informações não fica exposto. Então, tem uma sensação a mais de segurança, principalmente para a mulher. E a gente queria envolver a mulher nesse processo, né, de querer casar e de escolher a pessoa com que ela vai casar. Porque seria uma forma de escolher a pessoa com que ela vai casar, que não é uma realidade para eles hoje. Bom, a Harmônica hoje foi considerada pelo Fórum Econômico Mundial uma das 100 startups mais marcantes, mais influentes do Oriente Médio, que está causando a 4ª revolução industrial, está realmente mudando o cenário egípcio e a concepção de relacionamento para essas pessoas, realmente impactando a vida delas. São mais de 100 mil usuários na plataforma. Em 6 meses, o aplicativo conseguiu mais de 100 mil usuários, que é uma marca bem significativa, pensando em todo o conservadorismo, todas as barreiras culturais egípcias, né, que eles enfrentam com relação a relacionamento. E a indústria do casamento movimenta mais de 40 bilhões de dólares no Egito, por ano. Então, é muito dinheiro e esse dinheiro, né, teve a sacada de negócio, a visão de negócio do aplicativo de tentar trazer e rentabilizar e conseguir tirar proveito dessa indústria tão fértil, mas que com um ponto humano era muito precária, né, com relação ao desenvolvimento humano. Bom, contei um pouquinho da história, né, para vocês. Quero me deixar à disposição, vou colocar na capa novamente aqui para vocês, né, meu e-mail, enfim, quem quiser entrar em contato. Quem quiser conversar um pouquinho mais, né, saber um pouco mais como foi essa experiência, tem várias nuances, a própria pesquisa que eu conduzi lá, quem quiser ter acesso, eu posso dar acesso a essa pesquisa. E, bom, obrigada pela atenção de vocês e um bom evento para todos.